E mais uma oportunidade do Caminhos do Cuidado. Nós trazemos uma convidada muito especial, querida por todos e muito conhecida. A nossa querida Ginane, que está aqui conosco hoje. E eu gostaria que ela se apresentasse. Fabi, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, participando desse momento tão especial, para falar de um tema que você me abordou, né? Também muito especial hoje na minha vida. E é com grande gratidão que eu venho compartilhar um pouco desse cuidado que a gente já vem compartilhando já há algum tempo, falando sobre autocuidado, sobre finitude, sobre cuidados paliativos, sobre qualidade de vida. Então, isso é muito bom saber que você, enquanto enfermeira, cuidadora de pacientes tão especiais, assim como eu me sinto, e trazer isso para a gente é muito mais do que apenas um podcast, e sim uma imersão, incentivo à vida, cuidados com a vida. Exatamente. E eu gostaria de saber se você se considera uma paciente em cuidados paliativos. Fabi, sim, hoje, porque eu entendo que o que eu tive antigamente, né, há 8 anos, eu sou cuidada como uma paciente oncológica e há 8 anos eu fui diagnosticada como câncer, né, de mama metastático. Então, hoje eu tenho esse cuidado paliativo e essa palavra vive muito na minha vida porque eu aceito o atendimento, o cuidado, o trabalho que vocês da área de saúde, né, têm. Também sou da área de saúde e é muito importante quando a gente se aceita, porque o tratamento fica mais fácil, fica mais leve, fica mais amoroso. Então, ter um cuidado paliativo é ter a certeza de alguém cuidando por a gente. Exatamente. E quando eu faço essa pergunta, Ginane, sobre você se considerar uma paciente em cuidados paliativos, porque a gente, na verdade, precisa desmistificar o que as pessoas têm como preconceito de dizer eu sou uma paciente em cuidados paliativos, né? Até porque estar em cuidados paliativos, isso não significa uma sentença de morte. Não. Isso não significa que acabou todos os recursos. Pelo contrário, é uma oportunidade de ser cuidada, acolhida em todas as dimensões que, de repente, Ginane possa apresentar como um sofrimento. Sim, ter cuidados paliativos é ter a certeza de que a gente está sendo bem cuidada e que a nossa qualidade de vida está sendo melhorada. Não é porque a gente está em cuidado paliativo que a gente vai dizer que está no fim da vida, que chegou o fim, que agora a gente não tem mais nada. Mas sim, hoje, com o avanço da medicina, a gente pode sim ser tratada com cuidado, com atenção, com amor, porque se você for olhar cuidados paliativos, não é só você saber que está em finitude. Em finitude a gente está desde a hora que a gente nasceu, mas é você ter o entendimento e a aceitação de que você ali precisa de um cuidado a toda hora. Porque também se a gente for trazer para a nossa vida real, quem é que hoje não vive em cuidado paliativo? Hoje, o cuidado paliativo, as pessoas se remetem muito a quem teve câncer ou a quem está tratando um câncer. Eu trato um câncer há 8 anos, eu convivo com ele há 8 anos, que o meu foi metastático. E hoje eu ainda trato a metástase, então sou paciente paliativa, em remissão parcial da doença. Então, quando a gente fala isso, é porque eu me aceito desse jeito. Não é que a pessoa vai dizer assim, a partir de amanhã você morre. Não, mas é você entender essa fase da sua vida. E cuidados paliativos, hoje em dia, também pode ser aquelas pessoas que são hipertensas, que são pessoas que passam por renais crônicos, me lembra aí? Renais crônicos, qualquer pessoa que tem uma doença que está ameaçando a continuidade da vida. Isso. Essa é uma pessoa que pode estar nos cuidados paliativos, Exato. desde que ela aceite, se permita ser cuidada, né? E permita ser amada, porque eu sempre gosto de dizer, cuidados paliativos ela é uma dimensão tão gigante, né? A gente vai olhar todos os ângulos que de repente apresentam um sofrimento, seja ele social, físico, mental, econômico, religioso, todas as dimensões. Quem preocupa-se com isso é cuidados paliativos. Exatamente. E hoje, quando a gente fala em preconceito, já começa da própria palavra, né? O cuidados paliativos já é uma palavra preconceituosa. E quando a gente está imerso nessa palavra, a gente sente o peso do cuidados paliativos. Até para nós mesmos, pacientes, às vezes a gente buga a cabeça, porque é como se a gente entendesse que o fim da vida já está próximo. Mas quem é que sabe quando é que o fim da vida está próximo? A gente não tem esse poder. Não.
A gente tem que viver. Exatamente. E como você disse, todo dia a gente caminha para a finitude. Exato. Ou não? Sim. Desde Então, a hora assim, que a gente nasce. É impossível que ainda alguns profissionais ou que algumas pessoas ainda tragam essa história, essa informação. Ah, não. Quando o médico diz que eu estou em cuidados paliativos, isso significa que não tem mais nada para fazer por mim. Ou que eu estou próxima, de repente, a morrer. Exato. E não é isso, né? Graças a Deus, hoje nós temos uma política no país, né? Já está sendo inserido, né, dentro do contexto das políticas públicas de saúde, cuidados paliativos. Daqui a pouco a gente vai conseguir estar sendo atendida em vários locais de saúde, né? Saúde pública principalmente, a gente vai ter. Nós já temos hoje um lançamento em Salvador do primeiro hospital público em cuidados paliativos. Que isso significa avanço, para né? nós todos uma vitória e também um grande avanço. E eu, enquanto profissional de educação física, hoje eu entendo que os cuidados paliativos para essas pessoas fazem total diferença na qualidade de vida dela. A gente tenta trabalhar corpo, mente e espírito, para que ela também possa se aceitar desde a hora que ela tenha o diagnóstico de cuidados paliativos, que eu digo que é até um diagnóstico, quando o médico chega e diz pra gente que a gente está em cuidados paliativos, além de ter passado pelo diagnóstico, a gente recebe esse outro. Então, enquanto profissional de educação física, é entender que aquela pessoa, ela também pode ter uma vida claro. Após esse diagnóstico, assim como eu hoje. Hoje eu treino, pratico atividade física todos os dias, já praticava, né? Mas isso, eu entendi que esse cuidado e ter uma qualidade de vida melhorada é entender que eu estou melhorando o dia a dia dela, as funções dela. É ela entender que a gente pode trabalhar, que a gente pode viver, porque muitas pessoas se abandonam dentro desses diagnósticos imputados pela saúde, pelos médicos, pela área médica, né? Então, é a gente entender todo esse contexto do paliativo, da qualidade de vida, da sobrevida. Eu digo sobrevida porque eu sou uma paciente oncológica. E essa palavra também vive muito com a gente. Então, se a gente fosse olhar a sobrevida de quem tem câncer de mama, só são 5 anos. E eu já estou com 8, então eu já estou ganhando. E mais importante do que sair ganhando é saber viver. É, exato. Né? Esse alinhamento corpo, mente e espírito, eu acho que ele deve fazer parte de tudo, né? Até para que você consiga lidar bem com as situações que poderiam vir, né? De exames, porque é uma rotina intensa. É uma rotina bem intensa, porque a gente passa a ter uma visitação, né, aos médicos bem mais rotineiro. Eu mesmo, a cada 21 dias, eu tomo uma medicação. Então, a cada 21 dias, eu vou para a médica. A cada 3 meses, eu faço exames. A cada 6 meses, eu faço um exame mais minucioso. Então, assim, é uma rotina que você tem que saber lidar com isso. E até um cuidado a mais, porque quantas pessoas passam o ano sem fazer um check-up? E às vezes, quando vai fazer um check-up, algumas doenças já estão em estágios avançados, já estão instaladas, que você também passa a ser um cuidado paliativo daquela doença. E às vezes as pessoas só tratam um cuidado paliativo quando você já está praticamente no fim. E aí se confundem paliativo, finitude, fim da vida, e nem sempre é assim. É porque, assim, a gente consegue ver, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem conversado sobre cuidados paliativos, a gente tem falado, a gente tem procurado, os profissionais estão mais envolvidos, né, porque antes era aquela coisa mesmo de dizer, poxa, Ginane está em cuidados paliativos, então não tem muito que a medicina vai oferecer a ela vai parar a vida dela, ela vai, né? Era esse o conceito. Era. Mas o conceito hoje é de uma mulher saudável. Graças a Deus. Uma mulher feliz, sim, completa, sim, realizada, sim, e também uma profissional que a vida continua. Ela consegue estabelecer todas as outras, né? Aliar tudo que é necessário para ter uma vida saudável, uma vida profissional, uma vida em comunidade. Isso. Então, o que eu falo é que a gente tem que se aceitar dentro das nossas limitações. Assim como uma grávida. Eu comparo muito minha vida como uma grávida. Uma grávida, ela tinha uma vida normal e quando ela engravida, ela passa a ter uma outra vida. Então, é a mesma coisa. Antes de eu ter um câncer, eu tinha uma vida.
E após o câncer eu adotei outra, dentro das minhas limitações que a doença me colocou, mas que foi aceitada. Hoje eu tenho algumas limitações com a alimentação. Ginane, qual a tua limitação com a alimentação? Ter cuidados com alguns alimentos, assim como qualquer outra pessoa. Porém, eu tenho que ter um cuidado a mais, uma atenção a mais, de estar sempre nas 6 refeições, ter alimentações que evitam ou que protegem o câncer. Então, assim, são coisas que eu adotei, que não tinha antes e que passou a ter um maior cuidado na minha vida. Eu até tinha alguns hábitos, mas que eles foram intensificados agora. Então, é você saber viver mesmo e você entender para você também ajudar pessoas que provavelmente vão chegar próximos à sua vida. Hoje, eu ajudo mulheres, né, e resgato mulheres através do meu atendimento enquanto profissional de educação física, a elas entenderem que a gente pode sim ter vida após o câncer. Senão, eu não teria voltado. E já fazem 4 anos que eu voltei. No começo foi difícil, sim. Hoje, Ginane trabalha com pessoas oncológicas, sim, porque foi uma consequência. E hoje eu tenho autoridade e autonomia para trabalhar com essas pessoas. E também hoje eu não tenho aquele preconceito de porque Ginane é uma pessoa oncológica, não posso atender outro tipo de mulher, porque hoje eu só atendo mulher. Não, eu atendo todo tipo de mulher. Porém, quando aquelas oncológicas chegam, meu coração pulsa mais forte. E aí eu passo a entender um pouco mais da vida que ela está naquele momento. Você consegue fazer esse acolhimento por todo o conhecimento que você já tem, né? E por todo o processo que você vive, é mais fácil, né? Então, assim, até mesmo essas mulheres que vão poder chegar para você, de repente, em cuidados paliativos, elas vão conseguir entender que é preciso alinhar algumas coisas, algumas questões. E também entender que é resiliência, não é? É você se adaptar a todo o momento que você está vivendo. E não achar que aquilo é uma coisa que você chegou ali, vai acabar e que você não tem mais vida e que a sua vida fica só, ó Deus, ó céus, você não pode cuidar. Não, é você entender, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade de passar por esse processo, eu vou encarar, ser resiliente, entender o momento e entrar de cabeça para aquela nova vida. Eu digo que o câncer, para mim, ele não foi uma sentença de morte. Ele foi uma sentença para uma vida nova, plena e abundante da graça dele. Porque morta, às vezes, a gente está para a vida. É verdade. Quantas pessoas como eu vivia acordando 4 da manhã, tendo minha primeira aluna 4h40 e minha última aluna era às 9 horas da noite. Chegava por volta de 10h30, 11 horas em casa. Eu vivia? Não, eu sobrevivia. Eu estava morta para uma vida. E quando o câncer chegou à minha vida, eu pude entender que eu tinha que colocar limites para que eu pudesse viver uma nova vida em plenitude da graça dele. Então, isso já seria uma dica, não é, amiga? É. Uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Isso. Que muitas vezes a gente não põe limite, né? E muitas vezes a gente é obrigada a ter limite. A ter limite. E a gente vive no looping. A gente entra no automático. Quem é que hoje não está no automático? Primeiro porque nós vivemos num mundo totalmente capitalista. E aí a gente tem que ganhar para pagar ou para dar um sustento à nossa família. Mas por que não você também entender o momento que você vive e tentar fazer algo que possa melhorar aquilo que você já faz? Cuidando primeiro da pessoa que faz tudo isso. Porque se você não cuida, as consequências virão. É verdade, Ginane. A gente consegue ver isso hoje, né? Muito bem no mundo feminino. Não vou nem falar do mundo masculino, vou falar do nosso, que é esse mundo feminino. E que as mulheres estão sempre muito atarefadas e muito compromissadas e muito, né, cheias. E isso não tem tempo para elas, né? Não. E muitas vezes, assim, chega uma situação de doença e que a gente precisa parar. Né? A gente é parada. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu cuidava de todo mundo, mas não cuidava de quem cuidava. E aí hoje eu pergunto para as minhas alunas, é uma coisa que eu coloquei em 2025, que é a primeira pergunta que eu faço para todas que voltaram agora. Qual a sua macrometa para 2025? Aí elas falam, né? Falam muitas coisas. E aí eu pergunto, dessas metas, qual o local de prioridade que você está se colocando? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir realizar todas as metas que você está colocando. Então, por que não cuidar primeiro da pessoa enquanto aluna? Verdade. Primeiro cuidar de você para poder você cuidar dos outros.
Então, isso veio muito forte esse ano para mim, porque se eu também não cuidar de Ginane enquanto pessoa, eu não vou conseguir cuidar das minhas alunas. E aí eu vou fechar minha agenda novamente, meus horários, zerar todos os horários, e aí Ginane vai cuidar dela em que horário do dia? Então, hoje eu não me permito mais trabalhar no automático e viver no automático. Então, hoje a agenda de Ginane tem prioridade, Ginane? Hoje tem prioridade, Ginane, para depois ter minhas alunas. Embora Muito que bem. hoje minha agenda também está fechada. Eu acredito que quem tá nos acompanhando deve estar se perguntando também, dizendo assim, será que eu estou sendo essa minha prioridade, né? Exato. Até se eu perguntar a qualquer mulher que esteja nos escutando, você, mulher que está aí agora, qual o local da fila de prioridade que você se encontra? Se eu te perguntar qual o teu bem mais precioso que você tem hoje na sua vida, eu tenho certeza que todas que são casadas, que têm filhos, vão colocar os filhos, a família, em primeiro lugar. Até mesmo você, Fabi, se eu te perguntar. Fabi nunca vai vir em primeiro lugar, sempre vai vir, às vezes até o trabalho. Eu passei vários anos da minha vida colocando meu trabalho em primeiro lugar. E quando eu adoeci, eu pude perceber que eu tinha casa, que eu tinha família, que eu tinha um lar, e que eu só pude perceber quando eu adoeci. Porque às vezes a gente vai cuidar da nossa saúde quando a gente perde, quando uma doença se instala, aí a gente vai correr atrás da nossa saúde. Isso é prático e a gente consegue até mesmo ouvir, né, dos pacientes, assim, na lista dos seus arrependimentos. E dentro da lista dos arrependimentos, existe um ponto que sempre os pacientes falam, de não ter cuidado de mim. Porque a gente às vezes consegue cuidar de tudo, da empresa, da casa, dos filhos, do marido, da agenda das outras pessoas, mas muitas vezes é muito difícil cuidar de nós. E aí, às vezes, eu pergunto para elas assim, se você adoecesse hoje, a sua empresa andaria? Os seus negócios andariam? A sua família andaria? E por que às vezes você se coloca em último lugar? É muito bom fazer essas reflexões, e principalmente quando a gente está iniciando o ano, porque dá tempo mudar a rota. Sim, com certeza. E esse é o nosso objetivo, né? Enquanto profissionais de saúde, as pessoas também entenderem que a nossa saúde não é só pensar que quando eu estiver doente eu vou cuidar, quando chegar no verão eu vou cuidar. Não, e por que quando chegar agora no inverno você prepara seu corpo para o verão? Por que você só quer cuidar quando chegar lá? E a gente nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo para ontem. Isso. Então, quando chega lá, eu já quero estar bem. E por que não cuidar agora? Por que não iniciar, né? Por que não iniciar agora? Por que não toma a decisão de também, nas tuas metas lá, que estão tudo nas agendas, né? Na primeira folha, não tem lá cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Quantas mulheres hoje tiram uma tarde para cuidar delas? Pelo contrário, vão pro cabeleireiro rápido, vão fazer uma unha rápida. Tudo tem que ser muito rápido. Muito rápido. E às vezes não para passar uma tarde com ela mesma. E aí, muitas vezes, a gente tem que parar, de repente, numa sala de quimioterapia e aguardar uma infusão de 2 horas. De 2 horas. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu vivia muito no automático e, de repente, eu me vi dentro de 4 paredes, assim como essa, não escura assim, mas toda branca, onde eu passei 8h30. Fui entubada para fazer uma mastectomia radical, ser colocada uma prótese, ser esvaziada uma axila, saí da sala de cirurgia com a axila com 23 pontos, a mama com 52 e o mamilo com 32. Então, vamos lá, mais de 100 pontos aí só de um lado, fui mutilada, né? E você entender que no outro dia, um dia você estava trabalhando, no outro você iria iniciar um tratamento, que sabe lá Deus quando iria terminar. E o meu durou 2 anos e 7 meses. Então, eu tive que parar 2 anos e 7 meses da minha vida para cuidar daquela que cuidava de todo mundo. Aquela história, né? Quem cuida de quem cuida. De quem cuida. Né? A importância de você se avaliar. Exato. Né? De você como mulher, qualquer ser humano, na verdade. Né? A importância de se avaliar, dizer assim, o que é que eu preciso modificar por mim. Né? Porque saúde é um bem muito precioso. Mas também, assim, a gente vive numa linha muito fininha entre saúde e não estar bem, né? Então, assim, você tem que estar se policiando muito. O que é que está influenciando, né? Qual o significado de ter saúde? Isso. É só ausência de doença? Da doença? Não.
ter saúde é você ter saúde integral. É você ter saúde financeira, espiritual, social. Né, social. É você saber entender todos esses parâmetros. Porque às vezes você até tem uma saúde física boa, mas você tem uma saúde financeira equilibrada, você tem uma saúde emocional, e a gente está vendo aí a quantidade de doenças emocionais, psíquicas, né? Somáticas sendo aumentada a cada dia. Então, será que a sua saúde física também não contribuiria para que essas outras saúdes fossem melhoradas? Porque se você tiver uma saúde física boa, você vai ter capacidade física para ter um pouco mais tempo de boa qualidade para trabalhar. Porque se seu corpo físico também não estiver bem, você vai para trabalhar 10 horas, quando chegar, morre, né? Dorme. Eu digo que morre, você dorme. E aí, no outro dia, você começa tudo de novo. E, às vezes, você está sedentária fisicamente e leva isso para dentro da tua empresa, para dentro dos teus negócios. Às vezes, teu negócio também está sedentário e você nem está percebendo. Olha aí as dicas da Gina. Preste atenção, né? Então, é isso. A nossa conexão, né, de corpo e mente, os movimentos que impactam, né, diretamente no dia a dia, fazem toda a diferença pela fala, né, que hoje você traz, né, da sua experiência, né, de todo o processo que você passou. Né? Hoje, a Ginane que está aqui conversando comigo não é a Ginane que iniciou o tratamento. Né? Não. Totalmente diferente. Antes era a Ginane rata de academia, que queria a todo custo mostrar que o meu instrumento de trabalho provocaria desejo nas outras pessoas para que elas também tivessem o mesmo corpo que eu tinha, a mesma forma que eu tinha, a mesma qualidade de vida que eu tinha. Mas aí eu me pergunto, qual era a qualidade de vida que eu tinha? Trabalhando de 4 da manhã às 11 da noite. Como era que eu dizia que qualidade de vida era uma coisa necessária, onde eu mesma não tinha a qualidade de vida que eu pregava? É não reconhecer que você está doente, né? E não reconhecer. Às vezes o câncer pode até ter dado alguns sinais, sintoma, mas a gente estava tão no automático que provavelmente eu passei por cima. Porque naquele momento, 3 meses após, eu fui diagnosticada com uma metástase. Então, será que meu corpo também já não dava algum sinal? Provavelmente seu corpo já sinalizava, né? O nosso corpo ele já começa a sinalizar, né? Seja necessariamente não pode ser físico, como também pode ser mental, mas de alguma forma esse corpo vai sinalizar. Sim. Só que a gente tem uma tendência a ignorar. A gente tá bem, a dor de cabeçazinha, toma um remedinho. É uma dor intencional. Entendeu? Aí vai passando e a gente sabe que o corpo já está gritando. Quando você vem ter sinais, você pode ter certeza que o seu corpo já gritava há algum tempo. Né? Quando ele mostra, é porque já chegou onde tinha que chegar. É quando a gente diz, é quando o estupim da bomba ele estoura. Né? Então, é só uma forma de dizer assim, ei, para que você precisa ser cuidado. E foi exatamente. E hoje eu não abro mão desse momento para a Ginane, desse momento de cuidado, porque antes do câncer, se você dissesse assim, Ginane, vamos gravar um podcast comigo, eu digo domingo, porque durante a semana eu não tinha tempo. Não abri agenda, né? Não abri agenda. E hoje, graças a Deus, depois de ter entendido tudo isso, eu posso sim, Fabi, te dar um sim para vir gravar, para vir estar aqui com você, para compartilhar tudo isso que eu vivi, porque também aceitar toda essa mudança não foi fácil. Uma pessoa que vivia no 520, vir para 320, não é fácil diminuir 200 volts de uma pessoa altamente intensa. Eu ainda sou intensa, mas a minha intensidade hoje é um mais pouco controlada, mais controlada, reduzida. Eu digo que eu pisei no freio. Eu vivo um pouco mais em slow motion hoje. E hoje você pratica algumas coisas que lhe dão esse equilíbrio, Ginane? Sim, hoje eu tento ter um momento mais espiritual para que eu entenda algumas coisas que acontecem ao meu lado com as minhas alunas, entenda um pouco mais ela. Busco também a ajuda de profissionais que possam me ajudar a entender tudo que eu vivo, porque viver uma vida onde eu tenho uma rotina mais intensa de medicamento, de tratamento,
Então, eu também busco essas alternativas com psicólogo, com terapeutas, com momentos para mim, com momentos de lazer que são muitas vezes esquecidos por nós, e esses momentos de lazer me dão prazer, né? Então, me dão satisfação de saber que eu estou bem. Então, eu busco essas outras alternativas e ter momento também em família, que hoje é o que me equilibra. É eu chegar em casa e ser acolhida, é eu chegar em casa e ter uma irmã para conversar, uma mãe para conversar, um sobrinho para dar atenção, que às vezes a gente vai passando por isso e nem sabe que isso às vezes é o etapas, né, amiga? Às vezes é o teu combustível para que você viva melhor. E criar essa rede de apoio que você tem hoje é essencial. É essencial para que a gente também possa entender que dali você pode viver melhor. Não é só porque o cuidado paliativo diz assim, você está em finitude, que você não deve ter uma rede de apoio. Não, pelo contrário, aquela tua rede de apoio vai entender para quando você chegar realmente na finitude, você saiba que eles também passaram por tudo aquilo e entenderam que a finitude chegou. Então, não é só ter a rede de apoio, é trazer a rede de apoio para vivenciar o processo com você. Porque às vezes até você tem, mas eles não vivenciam. É verdade. Então, que bom que hoje a Ginane, que está aqui, né, paliativista. Sim. Né? Porque não só é a paciente de cuidados paliativos, ela é paliativista. Sim. E quando ela entende todo o processo, ela ajuda outras mulheres e ela desmistifica, como está usando esse podcast para fazer esse momento. Sim. É uma paliativista maravilhosa. Nada. Muito, de orgulho, inclusive, para mim e para outras mulheres e outras pessoas que entendem esse universo. E quando a gente passa a viver, Fabi, a gente busca pessoas, hoje eu também me inspiro em você, na sua história, no seu cuidado, porque ter pessoas como você para cuidar da gente é também saber que podemos contar com a sua ajuda. Não é só enquanto profissional, mas enquanto profissional, o que é que a gente pode buscar em você que pode nos ajudar a entender e a passar mais leve esse processo. Não é só saber, Fabi é a enfermeira que vai cuidar de mim. Não, Fabi ela é enfermeira, mas que pode cuidar de mim e que pode me ajudar a passar por esse processo mais leve. É ter um cuidado, um amor, né? E buscar também inspirações em outras pessoas. Quando eu passei pelo processo, eu li muito. Estudei muito, estudo ainda, me inspiro em algumas pessoas como a Ana Michele, que faleceu Ana Mi, isso, que faleceu há 2 anos, e que a história dela hoje continua sendo vivenciada, transformando outras pessoas, outras mulheres, ressignificando. Os livros dela são altamente maravilhosos. Então, hoje eu também entendo qual o legado que Ginane quer deixar para essas pessoas? Qual a inspiração que Ginane está sendo para essas pessoas? Será que as pessoas hoje olham para a Ginane como uma paciente coitadinha ou como uma paciente não guerreira? Porque guerreira é quem está lutando uma guerra. Eu não luto uma guerra, eu luto contra uma doença que eu posso muito bem sobreviver. Mas é entender que Ginane, sim, ela está resgatando, está inspirando e está salvando vidas. Então, esse é o meu legado. E um legado muito rico, muito importante. E eu posso dizer como enfermeira, se eu estivesse aqui falando com uma minha paciente, eu poderia dizer assim, o quanto esse momento me ensina, né? Ouvir, né? A comunicação, ouvir o que você diz é transformador, né? Para mim e para todas essas pessoas que vão estar nos ouvindo, né? Vão estar nos acompanhando através do nosso canal. Sim. E dizer assim, Ginane, parabéns, né? Porque não é fácil falar. Não é fácil aceitar, né, Fabi? Não é fácil falar, não é fácil aceitar, onde a gente tem muito preconceito de várias ordens, não só é da ordem de dizer que Ginane é uma paciente de cuidados paliativos, mas todos os outros preconceitos que estão por trás, que às vezes estão mascarados até mesmo pelas pessoas que cuidam de nós. E às vezes esse nome paliativo dói, porque quando a gente fala em paliativo, a gente já liga o nome à finitude, ao fim da vida. E não é bem assim. A gente já falou, até agora vem falando sobre qualidade de vida, emocional, tudo, e a gente entender que cada dia mais a gente busca a qualidade de vida do paliativo, né? E é você também levantar a bandeira de que sim, existe vida após ter um diagnóstico desse. E eu não trago só o diagnóstico do câncer como uma sentença de morte. Quantas pessoas estão vivendo aí com o diagnóstico de depressão? É verdade. E que também é uma doença
que pode levar à finitude, né? Avassaladora, né? Eu digo que transforma a gente da água para o vinho. É verdade. Se essas doenças pode-se dizer que transforma, essa é uma delas. E você passar a entender esse momento é você ressignificar a sua vida. E hoje eu ressignifico esse momento, eu tento viver o máximo. Se você me chamar para a gente passear, eu vou. Se eu tiver horário, eu vou. Tomar um vinho. Tomar um vinho, tomar açaí, comer comida japonesa. Reginane, você não tem restrição? Não. Porque se a minha médica disse que eu não tenho restrição, eu acredito nela e faço tudo que ela está dizendo. Tanto é que eu sou tratada por uma médica muito humanista, que é a doutora Renata Loureiro, e doutora Simone... que é mastologista, Castro, duas abraço, maravilhosas, né, pra ela. Duas maravilhosas que me incentivam a cuidar de pessoas como eu e hoje ser referência. E é muito gratificante quando eu entro na sala da doutora Renata diz, eu citei seu nome novamente para uma pessoa que achava que não tinha mais jeito, que chegou aqui e queria tirar a vida. Só a semana passada eu fui tomar minha medicação e ela disse... Eu acabei de falar de você aqui para essa menina que saiu. E era uma menina jovem, 22 anos, que estava sendo diagnosticada com a família inteira lá. E ela disse, já fazem 8 anos. Ela já é patrimônio histórico da minha clínica. E aí você entender sobre isso. E aí você diz, realmente, hoje eu faço história. Na verdade, Ginane não é um diagnóstico, não é uma doença. Ginane é uma mulher guerreira, feliz, muito empreendedora, uma personal trainer maravilhosa, uma amiga. Obrigada, e uma mulher que tem inspirado outras mulheres. Essa é Ginane, não é o diagnóstico, não é um metástase. Não, o diagnóstico foi apenas uma fase da minha vida que me parou para que eu entendesse que a gente poderia sim ter vida após um diagnóstico tão doloroso, tão avassalador, tão doentio. E é difícil falar. Eu entendo. E qual a mensagem que você deixaria para todas essas pessoas que estão hoje eu diria para essas pessoas que estão em cuidado paliativo, que estão recebendo o diagnóstico de câncer, que assim como eu recebi há 8 anos atrás, é de que você não está sozinha. Busca ajuda. Nada é impossível quando a gente tem uma mente determinada e Deus como certeza de cura. E que a dor que você está sentindo hoje, ela sim é passageira. E que a tua dor pode ser transformada em amor para salvar outras pessoas. Ah, que lindo! Então é isso. Obrigada por ter aceitado meu convite. Caminhos do Cuidado agradece a sua participação. Eu creio que muitas mulheres serão transformadas, pessoas serão transformadas, porque elas entenderão que estar em cuidados paliativos não é fim de vida. Estar em cuidados paliativos é uma modalidade de ser cuidada. Sim, é o início de uma nova vida. E eu digo que quando a gente faz isso aqui, a gente junta pessoas e junta elos, fortalecendo o elo do bem, e que tem pessoas como você que decidem cuidar da gente, tudo muda. A gente fica bem mais leve, a gente passa bem mais leve. Obrigada, Fabi. Obrigada a você, gente. Obrigada por você cuidar tão bem da gente. Obrigada a você.